gente! Tô aqui pra contar pra vocês como que foi pra eu retirar o meu visto americano. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas aqui, igual mesmo eu tive. Eu assisti praticamente todos esses vídeos que tem aí no YouTube e ainda fui com dúvidas. O que que acontece? Eu moro aqui em Belo Horizonte e aqui não tem consulado, então eu tive que ir pra outro estado pra estar fazendo essa entrevista. A minha preocupação era em preencher o formulário, porque ele é gigante e eu sei que se você preencher qualquer coisinha errada lá, você nem pode até esquecer do seu visto. E aí eu fui procurando essas empresas que dão essa assessoria e tava tudo com preço bem salgado. E aí eu encontrei a Cia dos Vistos, que é assim, com preço bem diferenciado, e lá as meninas, gente, eu recomendo demais. Elas são super atenciosas, explicou o que eu poderia falar, o que eu não poderia, e preencheu o formulário pra mim. Aí assim que preencheu, eu paguei o valor da taxa, que se eu não me engano eu paguei 680, se eu não me engano. Logo quando eu paguei, eles me mandaram as datas, né? Mandaram pra ela lá as datas que eu poderia estar marcando aqui em Belo Horizonte, onde eu ia fazer entrevista, e lá no consulado em outro estado. E aí eu marquei no Rio de Janeiro, porque eu pensei que a passagem daqui pro Rio ela estaria mais em conta. E aí eu tive que adiar, porque eu não estava encontrando passagem barata, passagem estava em torno de R$1.200, R$1.300, sendo que normalmente saía R$200 ida e volta. E eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu sempre vou pro Brás fazer compras nesses ônibus, eu vou estar indo e de lá, chegando no Brás, eu pego um Uber e vou até o endereço, né? E foi o que eu fiz. Às vezes é até melhor você ir da sua cidade ir com esses ônibus que fazem excursões, porque a maioria das vezes esses ônibus, eles são bem mais confortáveis que esses ônibus convencionais. Igual mesmo o que eu vou, ele é leito cama, então você chega descansada, você não chega com dor no corpo, nem nada disso. Aí eu marquei para o dia 2 a entrevista aqui em Belo Horizonte, na Avenida Maranhão. Fui lá, eles tiraram as minhas fotos, me deram algumas orientações, colocou esse papel aqui atrás e a minha entrevista estava para o dia 7 em São Paulo. Aí eu fui, eles me passaram todas as orientações, o pessoal lá da Cia dos Vistos, lembrando que se você é daqui de Belo Horizonte, se você tem um interesse em tirar o seu visto, entre em contato lá, eu vou deixar o telefone aqui embaixo, fala que você viu o meu vídeo, veio pela Josiane Terra, que você vai ter um benefício lá, um desconto, alguma coisa mais legal. E aí, gente, o que acontece? Fui nervosa, porque eu já sou muito nervosa, então eu fui muito nervosa, muito ansiosa, e eu falo, não vai, tenta ir descansada, tenta ir o máximo que você puder, tranquilo. E aí eu fui, cheguei, né, falei, e tava marcado pra 8h30. Aí o que eu falei? Eu vou fazer as compras de madrugada, vou descansar um pouquinho, dando mais ou menos 7 horas, eu vou me arrumar e vou pra lá. Sendo que eu esqueci que eu estava em São Paulo, e trânsito em São Paulo, principalmente nessa parte da manhã, é um caos, né? Cheguei lá 9 horas, tava marcado pra 8h30, e aí eu cheguei com a cabeça tão na lua, eu tava desesperada. Gente, é a mesma sensação que você tem de tirar a carteira de carro ou de moto. Você já passou por esse exame, é a mesma coisa. Não sei por que a gente fica nervoso, né? E aí eu cheguei lá desesperada, muito nervosa, e eles me falaram, ó, lá você não pode entrar com o celular, com nada. Só com os papéis, só com os documentos que você vai levar pra você, se você quiser provar alguma coisa, você leva. E aí, assim que eu desci, o pessoal tava lá oferecendo guarda-volumes, e é lotado, gente. Fui lá no guarda-volumes, tava desesperada, atrasada, paguei R$30, sendo que do lado eles cobravam 5. Então, você toma muito cuidado com isso, tá? Você já vai ciente que você vai ter que pagar, ou então você leva alguém pra ficar lá fora segurando pra você. Então, assim que eu entrei, tinha uma fila imensa. Aí a fila para o pessoal consultar o seu passaporte. Aí lá eles consultaram meu passaporte e viu que eu tava atrasada. Aí eles me colocaram em uma outra fila também tava gigante. Aí passou os guardinhas entregando o cesto pra gente tirar os relógios, tirar a moeda, tudo que tava. E aí a gente foi dando a volta e entramos numa porta de vidro, bem grossa mesmo, sabe? E aí a gente entrou e lá tinha as paredes com os vidros, onde tinha os entrevistadores. E aí, eu na fila, primeiro eles me mandaram pra uma porta do lado de lá. E chegando lá, eu tremendo, entreguei meu passaporte assim pra mulher. Aí a mulher falou assim, calma minha filha, não é agora que você vai ser entrevistada não, eu vou só olhar seu passaporte e ver se tá tudo certinho. Eu falei, tá, desculpa e tal.
E aí ela olhou e parece que a minha foto que eu tinha tirado na entrevista do dia 2, ela não tava boa, e aí eles mandaram eu tirar uma nova foto lá dentro, né? E aí eu esperando na fila pra tirar foto, eu comecei a perceber como tava sendo as entrevistas das outras pessoas. E, gente, é algo muito relativo. Então, igual mesmo, tinha uma mulher lá que ela tava gritando, falando, eu sou funcionária pública, eu não acredito nisso, porque teve o visto negado. Teve outras pessoas que foram com famílias também, e que 2 delas tiveram visto aceito, outras não, então isso é muito relativo. E lá na fila mesmo eu vi o pessoal montando grupinho, falando, ó, fala que você é meu primo, fala que a gente tá indo junto, fala que a gente é namorado, e assim, não adianta. Porque você vai de família, pode acontecer de todo mundo ser aprovado ou ninguém ser aprovado, ou algumas pessoas. E aí eu comecei a perceber. Então o pessoal, ele fica tão nervoso que eles se embolam nas mentiras dele, sabe? Igual uma mulher lá falou, tava percebendo, a mulher falou assim, ah, eu sou professora. Aí ele falou assim, tudo bem, mas aqui tá falando que você tá desempregada. Aí ela falou assim, ah, tá, mas eu sou professora, mas é porque agora eu tô sem emprego. Então, assim, ela mentiu, aí ele negou o visto dela. Aí eu tirei minha foto, belezinha, e fui. E tinha 4 pessoas na minha frente, e aí eu comecei a perceber. E todos os 4, e era o cara que manda, não, você vai pra aquele guichê ali, não, você vai pra aquele guichê ali. Não é a senha que vai falando, é o carinha lá que vai escolhendo pra qual que você vai. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus do céu. E quem é aprovado sai com papel na mão, e quem não é aprovado sai com seu passaporte, né? Aí eu falei assim, nossa, e eu olhando, todo mundo saindo com o passaporte, eu falei, nossa, eu tô ferrada. Porque eu fui na minha cabeça que eu não ia conseguir, porque não tem nada que me prende aqui no Brasil, né? E muita gente também, praticamente todo mundo, falou que eu não iria conseguir, por conta disso mesmo. E aí eu falei, não vou conseguir e tal, fiquei chateadona. E essas 4 pessoas que estavam na minha frente, elas foram negadas. Eu falei assim, não, então esse cara acordou virado, porque eu também não vou conseguir. Aí chegando lá, ele falou assim, bom dia. E é visível que dá pra ver que eles são americanos, né? Pela forma que fala. Aí eu, bom dia. Aí ele falou assim, passaporte. Aí é um vidro, você não tem contato direto com eles assim, não. Você fica em pé, eles ficam sentados, e aí você tem espacinho pra você passar seu passaporte. Aí ele falou pra mim assim, coloca os 4 dedos do lado direito, no trenzinho que tem lá. E eu coloquei o esquerdo. Aí ele gritou comigo assim, direito! Aí eu fiquei mais nervosa ainda, gente. Você não pode ficar nervoso. Aí eu falei, desculpa. Aí ele falou, ok. Aí coloquei esse, depois coloquei o outro e depois coloquei esse aqui. Aí ele falou pra mim assim, tudo bem? Falei, tudo bem. Aí ele, qual que é a sua idade? Aí eu, 22 anos. Aí ele falou assim, pra onde você vai? E o tempo inteiro olhando no computador. Aí eu, pra onde você vai? Eu falei, Orlando. Aí ele pegou e olhou, aí ele falou assim, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu sou blogueira. Aí ele parou de mexer no computador e me olhou assim, com cara de espanto, né? Aí ele, mas o que é isso? Assim, desse jeito. Aí eu falei, não, eu tenho, né, o meu Instagram e tenho também uns grupos fechados no Facebook, que tem total de pessoas, e tenho também um grupo que fala de viagens. Aí ele falou assim, quantos seguidores? Aí eu falei com ele, no total, 600 mil nos meus grupos e 120 mil no meu Instagram. Aí ele olhou pra mim assim e ficou pensando. Aí ele, ok. Aí ele perguntou minha renda. Aí eu falei minha renda com ele. Aí ele falou, sua renda é só disso? Falei, sim. Aí ele pegou e falou assim, ok. Aí ele falou, você tem algum comprovante? E eu tava só com o comprovante do meu grupo, das confirmações das minhas rendas, e também o print que eu tirei do meu Instagram. Aí eu fui e mostrei pra ele o print do meu Instagram. Assim que ele pegou, eu tenho uma foto com o Bolsonaro. Uma foto e um vídeo que o Bolsonaro gravou pra mim, dando um abraço para os participantes dos meus grupos. Aí assim que eu entreguei a folha pra ele, ele olhou, ele falou assim, você gosta do Bolsonaro? Falei, gosto. Aí ele, ok. Aí ele pegou meu passaporte, me entregou assim de baixo, falou assim, mentira, não pegou meu passaporte não, pegou um papel, me entregou de baixo e falou assim, ok, boa viagem pra você. Aí eu falei, nossa, que legal, e saí de lá super feliz. Óbvio, né, gente, porque pagar um valor desse pra você não conseguir. Então é um conselho que eu dou pra você. Você que quer tirar o seu passaporte, seu visto, você vai sem medo, tá? Não fica nervoso, gente, porque eu sei que é muito difícil, mas não fica nervoso. Não minta, não toma nenhum remédio, porque eu vi gente passando mal na fila porque tomou remédio e não tava aguentando. Então, assim, toma muito cuidado. Quando eu fui, me deu dor de barriga também, de tão nervosa que eu tava. Então, você vai com a cabeça boa.
Você não acredita no que os outros vão te falar, tá? É igual mesmo eu não tenho nada que me prende aqui no Brasil. O que acontece é que tem, né, eu trabalho com isso, meu Instagram e meus grupos, a minha renda também, ela é boa, e eu conseguia comprovar, mas eu vi pessoas lá que estavam ganhando salário mínimo e que teve o visto aprovado, então isso é muito relativo. E então aí eu fui conseguir meu visto. Graças a Deus, eu tô muito feliz. E é um conselho que eu dou pra vocês. Não desista, não tem essa de, vai no consulado tal, que no consulado tal é mais fácil. Não, não tem, é tudo a mesma coisa. Não tem como você burlar o sistema, pagar um valor a mais. Se tiver alguma empresa que falar isso com você, facilita, é mentira, não paga, tá? E seja você mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, porque eu rodei aqui, como eu falei, eu rodei bastante e não encontrei nenhum. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, os meus grupos, para vocês estarem participando, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês, tchau!